Olá, boa noite, queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Maslova, boa noite, seja bem-vinda. Morgana, deixa eu abrir aqui pelo meu perfil particular também. Costure-se, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu entrar aqui também para poder acompanhar os comentários. Opa, pronto, aí dá problema, aí dá delay, né? Mas tudo bem com vocês. Rejane, deixa eu marcar seu nome, Rejane. Fica melhor, de Minas Gerais, que legal. Temos bastante pessoas de vários lugares do Brasil. Seja bem-vinda, Rejane. Então, estamos aqui. Os nossos amigos estão terminando lá o encontro espírita. E enquanto o pessoal está saindo de lá e vem para cá, Carlos, boa noite, seja bem-vindo, querido. Eu vou mandar os aviõezinhos. Enquanto a gente vai mandando os aviõezinhos, a gente vai aqui aguardando um pouco mais o pessoal chegar. E hoje nós temos uma mensagem muito interessante do Jerônimo. Mari, boa noite. Um beijo para o nosso querido Everton. E eu vou dar um aviso a vocês muito especial, que acho que eu já comentei, mas vou falar novamente, né? Que na última semana de outubro, Will, boa noite, querido. Na última semana de outubro, nós vamos ter a Semana Jerônimo Mendonça, que vai ser do dia 26 de outubro a 1º de novembro, exatamente. Flavinha, boa noite. Nosso querido Guri, o nosso querido Anderson está aqui com a gente, Gladys, a Ana Lupe, a Ágata, Isabel, Vitor. O Vitor está de passagem. Ana Maria, tudo bem com você? Estão chegando o pessoal aqui, eu vou acabar de mandar os aviõezinhos. Então, na semana, Marquinho Faria, boa noite. Na última semana de outubro, vão ser 5 dias da Semana Jerônimo Mendonça e nós vamos ter convidados especiais aqui. Eu vou já adiantar alguns convidados. 2 dos convidados já estão aqui na live. Um é o nosso querido Carlos e a Flavinha também vai estar participando conosco da Semana Jerônimo Mendonça. João e o Consolador. Agora eu vi o nome do nosso querido João. Ele falou para mim se eu tinha visto, não tinha visto não. João e o Consolador. Gostei, João, muito legal. Espero que você possa nos consolar bastante, João. Que legal, gostei do seu nome. Fica tranquilo, Vitor, fica tranquilo. A gente entende. Clara, boa noite, seja bem-vinda. Então, 26 de outubro a 1º de novembro nós teremos a Semana Jerônimo Mendonça, com convidados especiais, amigos queridos do coração, né, que vocês já conhecem, e João e Consolador. Gostei ficou legal, João, ficou legal mesmo, parabéns aí pelo nome. Então nós vou anunciar já de primeira mão, não soltamos os banners ainda, estamos fazendo. Jorge, boa noite, querido. Mas dia 26, pelo perfil Pensamento Espírita, a Martiele vai estar recebendo como convidado o nosso querido Carlos Gomes. Olá, Daniele, boa noite, seja bem-vinda. No dia 27 de outubro, eu vou estar recebendo aqui João e o Consolador. O nosso querido João Carlos vai estar conosco no dia 27 de outubro. No dia 28 de outubro, olá, Carol, boa noite, seja bem-vinda. Cláudia, boa noite, um beijo para o Everton. No dia 28, nós vamos estar recebendo, eu e a Ana Paula, vamos receber a Kátia, do Lar Espírita Pouso do Amanhecer. No dia 29,
Flavinha vai estar aqui conosco, também na sexta-feira. E no dia 1º de novembro, dia do aniversário de Jerônimo Mendonça, nós vamos trazer o nosso querido Nicola Frattari, vai estar conosco. Então vai ser uma semana muito gratificante, com o aniversário de Jerônimo sendo... O Nicola vai vir para trazer alguns casos muito interessantes para as nossas reflexões. Então, marquem na agenda de vocês, de 26 de outubro a 1º de novembro. São 5 dias que nós vamos estar aqui conversando num bate-papo muito descontraído com os nossos amigos queridos. Tá bom? Vamos fixar o comentário. Sirlene, boa noite, seja bem-vinda. Olha só o comentário de hoje. Fidelidade. Fidelidade. Um tema muito oportuno. E como eu anunciei ontem para vocês, o Jerônimo, propriamente dito, não fica circunscrito apenas e tão somente na questão da fidelidade conjugal. É óbvio que ele coloca também com muita propriedade essa situação, mas ele vai trazer para nós outro tipo de fidelidade. Eu lembro que uma vez o professor Otacílio, que é um professor de física da USP de São Carlos, fazendo uma palestra no Centro Espírito Consolador aqui de Araraquara, ele comentou a respeito de uns adesivos que algumas pessoas colocavam no carro, naquela mensagem de Paulo, Deus é fiel. E ele falou assim, bom, realmente, Deus é fiel. E você é fiel a Deus? Ele fez esta colocação. Eu achei tão oportuna. Natália, boa noite, seja bem-vinda, querida. Então, vamos analisar agora os tipos de fidelidade que o Jerônimo vem nos trazer para as nossas reflexões. Tá bom? João e o Consolador, mais que charme, hein? Não é para qualquer um, né? Lela, boa noite, seja bem-vinda. Amanhã, Flávia, na Fraternidade Espírita Irmã Maria, às 20 horas. Olha a Flavinha, estará no Fraternidade Espírita Irmã Maria. Quinta-feira, então, Flavinha, às 20 horas, lá no Centro Espírita do Jorge Miyashiro. Então, vamos ver o que ele vai falar para nós a respeito de fidelidade, tá? Nenhum coração pode ser feliz fugindo conscientemente do dever a cumprir. Se te encontras na experiência do casamento, mantém-te fiel à tua companheira ou ao teu companheiro, para que o lar não venha sofrer a tempestade do divórcio, acarretando o naufrágio da família. Se te vês com tarefa na mediunidade, sê fiel a este divino legado, para que não mergulhes no torvelinho da obsessão. Se a vida te colocou no trono do poder temporal, não desmandes no perigo da arbitrariedade, para que não venhas a sorver o amargo cálice que impuseste aos outros. Se estás à frente da instituição espírita, que tanto te beneficia o espírito imortal, revela-te fiel servidor desta casa do Cristo, para que não te vejas mais tarde a braços com complicados sofrimentos no umbral. Se trazes a missão de falar ou de escrever, cuidado, para que teu verbo, a tua pena, não se transforme em brasa que requeima ou estilete que fere. Se a tua tarefa é a de educar, recorda-te que o exemplo é a mais perfeita lição da vida. Às vezes encontramos aqueles que se intimidam ante a responsabilidade que a doutrina espírita descortina para o conhecimento de causa e efeito, de cuja lei ninguém logra escapar, e fogem espavoridos dessa ou daquela responsabilidade, como se a vida em qualquer parte não os marcasse com a justiça. Seja qual for a tua tarefa, na paternidade ou na maternidade, na cátedra de ensino ou no cultivo da gleba, no amparo a uma criança ou no socorro à velhice, cumpre o teu dever com tanta perfeição quanto te seja possível e pensa contigo o que seria do futuro do Evangelho
se Jesus houvesse recuado diante do testemunho. Vocês viram, né? Como eu falei para vocês, dei o spoiler ontem, que ele não fala apenas e tão somente da fidelidade conjugal. É apenas um dos tópicos. Então, quando a gente vai falar assim de fidelidade, todo mundo já pensa na questão dos relacionamentos afetivos. E não é necessariamente só isso. Existem N questões de fidelidade. E vamos então analisar um a um, como a gente costumeiramente faz. Ele fala claramente na primeira frase que nenhum coração pode ser feliz fugindo conscientemente do dever a cumprir. Bom, quando a gente reencarna, a gente já traz algum planejamento para a execução nessa vida. Tom e Soraya, boa noite, sejam bem-vindos. Então nós já trazemos alguma lição para fazermos aqui, enquanto estamos encarnados. Por conta disso, ele diz com muita clareza para nós que nenhum de nós, nenhum coração pode ser feliz fugindo conscientemente do dever a cumprir. Nemildes, boa noite, seja bem-vinda. Então, se nós temos um dever a cumprir que assumimos frente à espiritualidade maior para desenvolver essas atividades aqui, certamente, sem sombra de dúvidas, nós temos essa obrigação. E se nós fugirmos deliberadamente desse dever, seja de qual espécie for, nós vamos realmente trazer a infelicidade para nós. Porque nós não vamos conseguir ser felizes fugindo conscientemente desse dever que temos a cumprir. E ele vai trazer agora com muita propriedade a questão do casamento. Ele diz assim: se te encontras na experiência do casamento, mantém-te fiel à tua companheira ou a teu companheiro, para que o lar não venha sofrer a tempestade do divórcio, acarretando o naufrágio da família. Bom, o Espiritismo é contra o divórcio? Não. O Espiritismo ele é a favor da união. Mas, se muitas vezes acontece determinadas situações que se torna praticamente impossível a convivência a dois e que aquele relacionamento se transforma num campo de batalha que, além de comprometer toda a encarnação daqueles dois seres, compromete também o equilíbrio espiritual e emocional dos filhos, tanto melhor, que eles se separem do que cometam, às vezes, uma atrocidade. Alguma atrocidade, alguma situação que vem a criar um problema muito maior para todos. E o Everton mandando beijos para todos os amigos do coração. Um beijo para você também, querido. Então, vejam, ele fala com muita propriedade para nós que se nós estamos num relacionamento, que nós sejamos fiéis ao companheiro ou à companheira, para que o lar não venha a sofrer a tempestade do divórcio, acarretando o naufrágio da família. Sim. Porém, o que acaba acontecendo é que muitos relacionamentos acabam, e a gente acompanha pelas mídias, quantos traumas geraram esses relacionamentos, sobretudo agora no momento de isolamento social da pandemia, que os casais, as pessoas começaram a conviver com mais frequência e cada um mostrando não o seu melhor lado, mas o lado mais obscuro que vem à tona, porque os relacionamentos acabam trazendo essas situações. De quando você vai mais convivendo com uma pessoa, mais você vai conhecendo. E aí você não mostra muitas vezes o seu lado verniz, Eu lembro que uma pessoa falou assim, que as pessoas com a máscara, o que eles acabaram fazendo? Colocaram a máscara no rosto, mas tiraram a máscara, da persona que eles representavam socialmente. E que o álcool que as pessoas utilizam acabou tirando o verniz social dos relacionamentos, que as pessoas muitas vezes se tratavam afetuosamente e nesses embates acabaram trazendo muitas
Muitos problemas de relacionamento ou muitas separações ocorreram nesses períodos. Então, nós não estamos aqui criticando o divórcio, criticando a separação de forma alguma, porque o Espiritismo não critica nada disso. O Espiritismo é muito claro, ele respeita o livre-arbítrio de cada um. Se não dá para a pessoa conviver, chegou num estágio de convivência que tornou-se insuportável e partirem às vezes até para as vias de fato, cometer até uma atrocidade, tanto melhor, né? Tanto melhor que se separem, para que não venha complicar ainda mais o processo reencarnatório. Porque vejam, mas o que vai acontecer? Bom, enquanto você não resolver a sua pendência com aquela pessoa, você vai voltar um outro dia numa outra situação, até você resolver. E lembro até daquela história que o Chico contou, né? Já falei para vocês, daquela mulher que estava reclamando sempre do marido, e o Chico tolera, minha irmã, tolera. Aí um dia a mulher toda vez reclamava para o Chico, e um dia ela chegou toda feliz dizendo para ele: Chico, estou livre, Chico, estou livre. Mas por quê, minha irmã? Está livre do quê? Meu marido veio a desencarnar. Pronto, cumpri a minha missão, tolerei até o fim. Chico, pois é, filha, pois é. Você tolerou até o fim. Agora, na outra vida, você vai voltar com ele para aprender a amá-lo. Né? Então, é mais ou menos assim que funciona. Nós temos que resolver as nossas pendências. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Então, é isso que ele coloca aqui para a gente, né? Que, com certeza, o divórcio acaba trazendo uns traumas profundos, tanto no relacionamento a dois, como principalmente nos filhos. Mas a gente deixa sempre claro que ali o livre-arbítrio é a base da nossa vida. Nós temos a liberdade de continuarmos o relacionamento ou não. Só que vamos depois ter que reparar aquelas situações que ficaram mal resolvidas. Continuando. Isso é questão para os médiuns. Se te vês com a tarefa na mediunidade, sê fiel a este divino legado para que não mergulhes no torvelinho da obsessão. Olá, Regina, boa noite, seja bem-vinda. Bom, quem é médium, no sentido mais ostensivo da palavra, porque médiums todos nós somos, todos nós temos a mediunidade, que é a faculdade inerente de termos intuição, uns mais, outros menos, um menos ostensivo, outros mais ostensivos. E esse trabalho no campo da mediunidade, uma vez que você foi agraciado com esta bênção, porque muitas pessoas acham um privilégio, outras acham um sacrilégio, né, ser médium. Então, neste processo, é muito importante que a gente tome consciência de sermos responsáveis, lembrarmos que estamos a serviço da espiritualidade. Não somos nós que estamos ali tendo 5 minutos de fama. Eu quero ser médium para receber o mentor da casa. É verdade, né? As pessoas falam, eu gostaria de desenvolver a mediunidade de psicografia, de psicofonia, de evidência. Ninguém quer desenvolver as outras mediunidades da paciência, da tolerância, da boa vontade. Então tem muitas e muitas mediunidades para desenvolvermos. Não precisamos nos achar que somos especiais, porque quanto mais a gente sobe nesse terreno de querer se achar que estamos com bastante... o mentor, eu recebo a comunicação do mentor da casa. Tal. E cuidado, né? Cuidado com orgulho, cuidado com privilégio e sacrilégio, João Carlos. Cuidado com a questão de se ufanar demais com essa pretensão, né? Porque quanto mais você começa a crescer, né, dentro do teu orgulho, dentro da tua prepotência, é um prato cheio para a gente cair. Quanto maior a altura, maior a queda. E como diz o tio Ben em Homem-Aranha, quanto maiores os poderes, maior as nossas responsabilidades. Então, cuidado. Isso que ele diz.
Se estamos com a tarefa da mediunidade, sermos fiel a esse divino legado para que a gente não acabe entrando num processo obsessivo. Continuando aqui, essa questão em relação ao poder. Lembra que eu falo para vocês que o poder corrompe o ser humano, corrompe o indivíduo? Porque às vezes a pessoa tem o dinheiro, mas ela busca o poder a todo custo. É do ímpeto daquela pessoa, dentro do íntimo dela, sabe? E ele fala assim: se a vida te colocou no trono do poder temporal, não desmandes no perigo da arbitrariedade, para que não venhas a sorver o amargo cálice que impuseste aos outros. Então vejam, né? Quando você tem o poder, você se acha acima do bem e do mal. Acima até de Deus, né? As pessoas se acham deuses. A gente até brinca que tem alguns professores universitários, né, com PhD e tudo mais, não são todos, né, fazendo um parêntese, que eles falam que são os verdadeiros deuses. Tem alguns que falam assim, uns acham que são, outros têm certeza. Então, conforme a pessoa vai tendo poder, ele vai se achando acima do bem e do mal. Acima do bem e do mal. E o poder corrompe o indivíduo. Eu falo particularmente que das provas que nós trazemos, uns podem falar, a prova mais difícil é a pobreza. Outros falam, não, a prova de pobreza, o que é isso, né? A prova mais difícil é a riqueza. Bom, entre a riqueza e a pobreza, qual que é mais difícil? Ambas são difíceis, mas a mais difícil de todas, na minha modesta opinião, é o poder, porque o poder corrompe o ser humano. Ele busca o poder a todo custo, ele passa por cima, ele não quer nem saber. Ele já mira uma pessoa lá na frente, vou pegar o cargo daquele lá para ter mais poder. E vai cada vez mais. Só que o grande problema é esse. Se ele utiliza da arbitrariedade, ele vem amanhã sofrer o amargo cálice que impuseste aos outros. A lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. E até ontem, né, nós comentávamos daquele vídeo, e o Marquinho me mandou também o vídeo lá do Cortella, quando fala assim, você sabe com quem que você está falando? E aí ele faz toda aquela conjectura das galáxias, do Big Bang, foi muito interessante. E a Clara está dizendo que torna-se um vício, realmente. A pessoa busca o poder acima de qualquer coisa. Ela quer cada vez ter mais poder, mais poder. E ele se ufana. E é engraçado, eu estava lembrando até agora comentando sobre isso, que se a gente prestar atenção no livro O Pequeno Príncipe e trouxer o Pequeno Príncipe pela ótica da doutrina espírita, dá para fazer uma boa relação dos vícios e das soberbas que vão aparecendo lá, né? O Will está dizendo, a riqueza traz o poder. Olha, Will, nem sempre, viu? Às vezes a pessoa busca o poder a todo custo. Ele quer mandar em alguma coisa, nem para ser que ele seja síndico de um prédio, né? Mas ele quer ter o poder de mandar, né? Ah lá, o João Carlos, quer conhecer o caráter de um homem e deu poder a ele. Ouvia hoje que a prova mais difícil é a cólera. Aí é uma outra situação, né, Ana? A cólera no sentido, a ira, a cólera, vai tendo uma série de circunstâncias. A gente está falando, eu estou dizendo assim, dentro dessas esferas, da riqueza, da pobreza e do poder, né? Eu acho realmente a cólera, realmente ela tira você realmente da tua zona de conforto, do teu equilíbrio, né? Ele vai continuar agora. Isso serve para qualquer um de nós. Se estás à frente da instituição espírita, que tanto beneficia o espírito imortal, revela-te fiel servidor desta casa do Cristo, para que não te vejas mais tarde a braços com complicados sofrimentos no umbral. Olha só, a gente costuma dizer que o espírita, ele é um melindroso por natureza. Então, ele vai trabalhar na casa espírita, então ele se sente importante, né? Ele se sente importante. Se colocá-lo, então, para um trabalho de comunicação mediúnica, cada vez ele vai se sentindo mais importante. E o problema que ele coloca aqui é na direção de uma casa.
Na direção da casa, muitos espíritas, infelizmente, têm a instituição espírita como se fossem deles. Vocês já ouviram falar, com certeza, o centro do seu fulano? O centro da dona tal? Então a pessoa fica tanto tempo como presidente daquela casa e não abre espaço para outras pessoas virem, para trazer abertura, sobretudo para os jovens, com as pessoas com outra mentalidade. E aí, quando vem alguém que quer, né, participar, para colaborar, ela é meu centro, a minha casa espírita, construí com muito amor, com muito carinho. Gente, sempre falo para vocês, nenhum de nós temos propriedade sobre nada. Então, o meu centro, não tem um centro, gente. A gente não tem nada. A gente tem que pensar sempre numa situação. Eu estou na direção de uma casa espírita e permitir, e a gente sempre fala assim, quando as pessoas vão assumir algum cargo diretivo numa instituição, sobretudo espírita, a gente fala espírita porque a gente está falando dela, mas de modo geral, a pessoa chega com a bandeira dele, não sou candidato à reeleição, tá? Eu venho aqui para cumprir o mandato de 1 ou 2 anos, que seja, e vou cumprir o meu trabalho. Olha, vocês já se propõem daqui para frente, daqui 2 anos você já sabe que eu estou de saída. Só que a pessoa gosta, pega gosto pela coisa e depois não quer largar. Tem até uma música do Ivan Lins que falava assim, né? Ele perde a dentadura, mas não larga a rapadura, né? Alguma coisa mais ou menos assim. Então, a gente tem que lembrar, estar à frente de uma instituição espírita é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. E às vezes as pessoas falam assim, né? E eu estava falando que o espírito é melindroso por natureza. Aconteceu muito aqui em Araraquara, continua acontecendo, tá? Tinha uma casa espírita, que dessa casa originaram várias outras casas espíritas. O que acontece? São os melindres, né? A casa espírita era ele, vixe, João Carlos, Jesus, só Jesus na causa desse. Aí o que ele recomenda? Vai ter complicado sofrimento nas zonas umbralinas, não é ameaça, é realidade. E eu lembro assim, né, que acontecia assim, tinha uma casa espírita, e aí chegava uma diretoria nova com ideias novas, diferentes, e as pessoas estavam acostumadas a agir e serem daquela forma. Sabe a zona de conforto? Que ninguém gosta de sair? O que acontece? A pessoa se sente incomodada. Eu não estou dizendo que o pessoal novo que chega está certo, tá? Mas que tem um monte de melindrosos na casa espírita, tem. Oi, Rose, boa noite, seja bem-vinda. Então, é o rei e as rainhas dos melindres, a casa espírita. Aí o que acontece? Não dá certo. Vou sair da casa espírita, vou montar uma outra casa espírita. A espiritualidade inteligente, ela aproveita dessas fraquezas espirituais dos nossos irmãos e faz o quê? Sai daí da casa, já que você vai sair, então vai montar uma outra casa espírita num outro bairro, na periferia. Com isso, eles vão espalhando as casas espíritas e vão abrindo mais ambientes de trabalho para esses irmãos. E eles saem todos cheios de si, né? Vou montar o meu centro espírita. Gente, né? Menos. Nós estamos. Agora, quando estamos como dirigentes de uma casa espírita, precisamos ter responsabilidade, precisamos saber ouvir, trocar ideias, porque ali não é teu. Eu vou chegar e vou pintar o centro de azul. Não. Aí vem o outro e fala, vou pintar de branco, vou pintar de amarelo. Pô, ouve o conselho, né, da turma para ver se precisa pintar mesmo, qual a cor que fica mais apropriada, né? Dando exemplo de cor de um modo geral, né? Fora outros problemas que acabam acontecendo. Agora essa é para nós todos, viu? Para nós todos que a gente se propõe a falar ou escrever, sobretudo nas redes sociais. Se trazes a missão de falar ou escrever, tem cuidado para que teu verbo ou a tua pena não se transforme em brasa
que requeima ou estilete que fere. Então, cuidado com a nossa fala. Conforme a gente fala, ou conforme a gente escreve, a gente se compromete naquilo que estamos falando e naquilo que estamos escrevendo. Essa é a nossa marca. Ah, mas eu falei baseado em fulano. Bom, se você falou baseado em fulano, cite a fonte. Porque a gente costuma falar muito assim, ó, eu acho isso, a gente não tem poder de achar nada. Eu posso ter uma opinião particular sobre uma determinada coisa, mas eu não posso ficar inventando histórias a respeito da doutrina espírita, né? E aí ele vai dizer também mais para frente uma situação nesse sentido. Então, quando nós vamos falar em público, seja virtualmente ou presencialmente, cuidado, sejamos fiéis à doutrina espírita. A gente não tem que ficar falando A, B, C ou D diferente do que está na codificação. Ali nós estamos falando em nome da doutrina espírita, não estamos falando em nome nosso próprio. Entendeu? Nesse momento, quando a gente faz esse projeto aqui, de Momentos com Jerônimo, a gente se propõe a falar das mensagens de Jerônimo Mendonça baseadas nos preceitos da doutrina espírita. Senão a gente poderia criar uma live falando de outros assuntos, que não doutrina espírita. Gente, vamos tricotar hoje, vamos marcar uma live só para a gente ficar tricotando, falando disso, falando daquilo? Podemos, mas não ficar vinculada à doutrina espírita. Então, a nossa fala, seja oral ou escrita, ela tem que estar alicerçada dentro de um cuidado máximo, para que a gente não venha, utilizando a nossa palavra, ferir ou magoar quem quer que seja. Ele vai dizer ainda, se a tua tarefa é de educar, recorda-te que o exemplo é a mais perfeita lição de vida. Então, aqueles que são professores dos mais diversos níveis, seja dentro da educação básica, seja dentro de uma instituição de ensino superior, ou seja mesmo perante a evangelização infantil, a mocidade espírita, é fundamental e importante que nós utilizemos sempre o nosso exemplo. Porque se as palavras... As palavras... Eu não lembro agora, mas se as palavras, os exemplos arrastam, alguma coisa assim. O João Carlos daqui a pouco escreve para nós aí a frase completa. Então, o nosso exemplo de vida é fundamental. Não adianta nada a gente estar falando um monte de coisa, bate-papo com a Luísa. Papo à toa, né, Flavinha? Jogando conversa fora. Fala pro João Carlos que ele cria um outro perfil desse tipo aí. João Consolador. Eu gostei do João Consolador, ficou muito bom. João Carlos. Então, continuando, que a nossa tarefa, sendo de educar, nós temos que recordar que a lição maior é o exemplo. É o exemplo. Sempre. As palavras convencem, mas os exemplos arrastam. É isso mesmo. E aí ele diz assim, às vezes encontramos aqueles que se intimidam ante a responsabilidade que a doutrina espírita descortina pelo conhecimento de causa e efeito, de cuja lei ninguém logra escapar, e fogem espavoridos desta ou daquela responsabilidade, como se a vida em qualquer parte não os marcasse com a justiça. Acho que já aconteceu com vocês já viram várias pessoas nesse tipo, né? A pessoa está passando por uma dificuldade e a gente costuma dizer, né? Quando a água sobe e bate ali no pescoço, né? Que a pessoa está quase se afogando, ela pede ajuda para Deus e o mundo. Ela reza para tudo quanto é santo, ela pede para ora por mim, faz isso, faz aquilo. A água está aqui, ela está quase sucumbindo. Aí, vamos supor, a pessoa vai, né? Às vezes está passando por um processo obsessivo, está precisando de um tratamento espiritual, um atendimento fraterno. Então ela busca a casa espírita. Ela busca a casa espírita e ela é acolhida, ela é recebida e a coisa, né, consequentemente acaba acontecendo o quê? Melhorando. Melhora
E aí fala o quê? Bom, meu irmão, minha irmã, você já conhece, já foi atendido, agora você tem que fazer o seu trabalho de reforma íntima, da sua responsabilidade na sua transformação moral e espiritual. E quando ela vê tudo aquilo, a responsabilidade que ela vai ter perante os preceitos da doutrina espírita, ela, sai correndo e vai procurar outra religião que não seja assim tão esclarecedora. Mas o que vai acontecer? O que vai acontecer? Ela não vai conseguir fugir da lei de causa e efeito, dessa situação que ele coloca para nós assim, como se a vida em qualquer parte não as marcasse com a justiça. Quer dizer, se você tem um processo para ser resolvido dentro dos preceitos da lei de reencarnação, da lei de causa e efeito, você pode ir para a religião que você for. Você pode frequentar a religião que você for. Você vai, onde você for, a lei de causa e efeito vai te atender, vai te atingir, com certeza. A Flavinha está dizendo que a casa espírita é que nem pronto-socorro. Sim, a pessoa busca o pronto-socorro, ela melhora, e depois, na hora que vê a transformação que ela tem que fazer, a gente também tomar cuidado, gente, que eu falo, são aquelas pessoas que chegam à casa espírita, aquelas pessoas chamadas fogo de palha. Elas vêm e ficam maravilhados com tudo da doutrina espírita, ficam assim, nossa, querem comprar os livros, já se propõem a ajudar nisso, naquilo, mas dali a pouco, assim, somem, literalmente desaparecem. E parecia que era uma pessoa que veio, que ia modificar, revolucionar a casa espírita, com trazer tantas e tantas benesses. E às vezes a gente acha que a pessoa veio com aquele processo, com uma coisa assim tão simples, e acaba ficando e acaba fazendo um trabalho verdadeiro mesmo, de transformação, tanto próprio como da instituição que está frequentando. Então, nesse preceito é muito importante a gente lembrar, né, que a doutrina espírita, ela nos esclarece, né? A semente que caiu nas pedras, né, João Carlos? A doutrina, ela nos esclarece, só que muitas pessoas ficam intimidadas diante da responsabilidade que ela impõe. Porque o que acontece? A doutrina espírita proíbe alguma coisa? Não, nada. Como que não? Não proíbe. Nós somos livres para fazer o que quisermos, só que seremos responsáveis pelas consequências dos nossos atos, das ações ou das omissões. Porque nós podemos pecar também por omissão, né? Errar por omissão, quando deveríamos agir e não agimos. Então é importante tomarmos como referência essas questões. E aí a pessoa toma conhecimento, fala, poxa, tem que fazer a reforma íntima. Ai, gente, é difícil. É muito complicado, né? É muito complicado. Não dá. Ela vai procurar alguma seita ou alguma religião que não a cobre tanto. Mas não adianta. Se ela tiver que passar pelas provas, pelas expiações, esteja ela em que doutrina for, ela vai passar. Só que a gente está dizendo o seguinte, né? A doutrina espírita não é a religião do futuro, mas os preceitos da doutrina espírita será contemplado no futuro de todas as religiões. Então a gente não precisa querer que todo mundo seja espírita. Uma vez eu lembro que a pessoa até perguntou para o Chico, eu tenho um amigo meu que ele é católico, você acha que eu devo convidá-lo para ser espírita? E o Chico disse para essa pessoa o seguinte, olha, deixe o seu amigo seguir a religião que melhor lhe prover, pois é preferível que ele seja um bom católico do que um péssimo espírita. Todas as religiões são boas, porque elas nos ligam a Deus, e cada um de nós vai seguir a que melhor nos convém, aquela que a gente tenha mais afinidade, que a gente consiga ter um pouco mais de luz, de discernimento. E não somos, né, a gente vai dizer assim, que a doutrina espírita é a melhor religião? Nunca. Perguntaram ao Dalai Lama qual seria a melhor religião? Ele disse, a que transforma o ser humano para melhor. Qualquer uma. Até uma pessoa que
filosoficamente se intitula como ateu, as atitudes, os comportamentos desta pessoa pode ser, sim, muito mais transformadora, muito mais religiosa do que uma pessoa que fica com uma bandeira, né, uma faixa grande, sou espírita, como se fosse grande coisa, né? Aliás, né, se fosse fazer essa colocação, não tem tantos espíritas assim no céu, né? Se a gente fosse pensar assim. Então não vamos achar que a gente é a última bolacha do pacote, não. Amelina, boa noite, seja bem-vinda. E a última, né, parágrafo da mensagem do Jerônimo, ele diz o seguinte: seja qual for a tua tarefa, então olha só, qual for a nossa tarefa, seja na paternidade ou na maternidade, na cátedra de ensino, né, ensinando, ou no cultivo da gleba, no amparo a uma criança ou no socorro à velhice, cumpre o teu dever com tanta perfeição quanto te seja possível e pensa contigo, o que seria o futuro do Evangelho se Jesus houvesse recuado diante do testemunho. Então, não importa onde estivermos, nas condições que estivermos, nós temos que cumprir as nossas obrigações. Então, a fidelidade está relacionada com isso. Ser fiel no pouco, ser fiel no muito. Em qualquer situação que nós estivermos, cumprirmos da melhor forma possível as nossas obrigações. Se você trabalha numa parte profissional, você faça o melhor que você puder, independentemente do salário que você ganha. Porque muitas pessoas falam, eu ganho tão mal, vou fazer de qualquer jeito. Nós estamos contribuindo para o nosso empobrecimento espiritual. Então é importante nós procurarmos fazer o melhor possível aquilo que estamos propondo fazer, né? Bom, para amanhã nós temos a mensagem do Jerônimo, serve e ama. Serve e ama. Então, é um convite muito importante para nós, que ele está dando para nós como remédio para os nossos males, né? Servir além do próprio dever e amar incondicionalmente. Então, convido a vocês para estarem conosco amanhã, às 22 horas, para mais esta mensagem de Jerônimo Mendonça. Então, retomando os avisos que eu tinha passado, na última semana de outubro, de 26 de outubro a 1º de novembro, nós vamos ter aqui, nesse horário, às 22 horas, a Semana Jerônimo Mendonça, que vai começar no dia 26, pelo perfil da Martielli, que é o Pensamento Espírita, que vai estar recebendo o Carlos Gomes para um bate-papo. Na quarta-feira, dia 27, pelo perfil Reflexões Aloísio, eu vou estar recebendo o nosso querido João e o Consolador, que não é prometido, mas é o nosso João Carlos, que vai estar conosco para um bate-papo também. Na quinta-feira, dia 28, eu e a Ana Paula, que também faz parte desse projeto Momentos com Jerônimo Mendonça, pelo nosso perfil Reflexões Aloísio, vamos estar recebendo a nossa querida Kátia, que trabalha no Lar Espírita Pouso do Amanhecer. Vai contar um pouco para nós a respeito do Lar Espírita Pouso do Amanhecer. E na sexta-feira, né, fechando a semana, uma pessoa que vocês não conhecem, mas certamente vão apreciar conhecê-la. Falo da Flavinha, amiga espírita, claro que todo mundo conhece. Quem não conhece a Flavinha, né? E a Flavinha, da nossa querida amiga Flávia Canosa, que certamente não vai estar nervosa, né, Flavinha? Dia 29, então, a Flavinha vai estar conosco pelo Reflexões Aloísio, num bate-papo também com Jerônimo. Que legal, a Rosia está falando do amigo dela que se recuperou, está se recuperando. Que bom, Rose. E no dia 1º de novembro, aniversário de Jerônimo Mendonça, às 22 horas, pelo nosso perfil, vamos receber o nosso querido Nicola Fratari,
que vai contar alguns causos de Jerônimo Mendonça. Tá bom? Então fica aí o convite para vocês estarem conosco na Semana Jerônimo Mendonça. E agora eu vou convidar a todos para que a gente faça as nossas preces, as nossas vibrações. Aqueles que se sentirem confortáveis, pegar um copo com água, né? Deixa eu ver o nome que a Rose marcou aqui. Antônio Correia Lula está aqui. Então, queridos amigos, convidamos assim a todos para aqueles que se sentirem confortáveis, fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda, soltando lentamente o ar, vamos relaxando os nossos ombros, relaxando o nosso corpo, relaxando a nossa mente, deixando-nos envolver pelos acordes suaves desta melodia. Esta melodia que invade os nossos ouvidos e vibra dos nossos corações até as esferas luminosas. E vamos até lá, encontrar o nosso Mestre Jesus, o nosso irmão maior, o nosso companheiro de todas as horas, que não mede esforços a nos amparar, nos proteger e abençoar. E a Ele vamos dizer: Mestre, abençoe a cada um de nós neste momento, derrame suas bênçãos de paz, saúde e reequilíbrio, dê-nos a tranquilidade e a paz de espírito tão necessária nesses momentos conturbados por que passamos. Abençoe os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos. Abençoe a tantos corações aflitos que costumeiramente passam por provações, por dificuldades ao longo desta jornada evolutiva. Sabemos, Mestre, que os momentos exigem um maior sacrifício da parte de cada um de nós. Mas por maiores que sejam as dores, por maiores que sejam as dificuldades, sabemos, Mestre, que está no leme de nossa vida, está sempre nos amparando, nos protegendo e abençoando. E queremos rogar, Mestre, que possa abençoar aos velhinhos nos asilos, aos órfãos, aos presidiários, sem teto, os doentes, sejam eles nos hospitais ou em seus lares. Ampare também, Mestre, corações queridos que estão partindo para o plano espiritual, dando consolo aos familiares que aqui ficam. Ampare todos aqueles desamparados da sorte, todos aqueles que estão sofrendo de alguma forma. Ampare os médicos, enfermeiros, atendentes, todas aquelas pessoas encarregadas de cuidar de um coração aflito, de um coração necessitado, de um amor, de um acolhimento. Queremos pedir neste momento, Mestre, em especial, por algumas pessoas que nos pediram preces, como a Cláudia Aparecida Trupel, José Henrique Aguiar, Samuel Alves dos Santos e Adriana, Luísa Marques, Ivana Atílio Sanches, Antônio Correia Lula, Marlene Vicente Atílio, Paulo César Faria, Gabriela Ananias Alves, Lázara Bombarda Sônego, Edviges Gomes Sônego, Silvia Helena de Jesus Manzoli, Maria do Carmo Mendonça, Olívio de Jesus, Luciana da Silva Moreira e família, de Ângeles do Nascimento Calaf, Ana Paula de Oliveira Coimbra, Iago Monteiro e Juliana Suficel Estafa. E a todos os outros, Mestre, que neste momento trazemos em nossos pensamentos, em nossos corações. Possa, Senhor, a sua mão amiga amparar esses corações, que eles possam receber as melhores vibrações
da equipe médica espiritual, da espiritualidade superior que ampara cada um de nós. E gratos somos, Senhor, pela oportunidade desta reunião, pela presença de tantos corações queridos que estão sempre nos acompanhando nestes momentos, agradecendo a Jerônimo Mendonça, que trouxe essas mensagens tão esclarecedoras, e ainda ao bondoso Dr. Bezerra de Menezes, a quem rogamos que a sua equipe médica possa fluidificar essas águas e derramando sobre elas os eflúvios benéficos e salutares, de acordo com a necessidade de cada um de nós. E agradecidos pela oportunidade da reunião, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, principalmente daqueles que ainda trazemos dentro de nós mesmos, porque Teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. E que assim seja, Senhor, que assim seja. Agradeço uma vez mais a cada um de vocês que esteve aqui conosco. Agradeço a espiritualidade amiga que certamente abençoou a cada um de nós. Aquele que passou pela live, aqueles que vão assistir depois. E só temos a dizer muito obrigado, Senhor. E como sempre, para finalizar, eu desejo que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.